Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as grandíssimas novidades do maior de todos para vocês. Teremos aí intensivão do Ceará, meu amigo. Vou trazer para você essa informação. Vamos trazer também a programação do Fluminense para essa semana. Vamos falar sobre eleições, porque já está na porta e agora você precisa saber o que vai acontecer, né, para o grande dia aí, para decidirmos aí o futuro do Fluminense. E, meus amigos, Fluminense também arrebentando aí, assinando contratos com joias que eu vou te falar, hein. Se tu ainda acha que viu o Xerém revelar os top, tem uma safra absurda vindo aí. A gente vai dar uma conversada em relação a isso aí. Mas ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer. De você que é um grande presente, tá? Muito obrigado, ó, de verdade. Não esquece de arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, meu querido. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E vamos lá. Queridos, programação da semana, tô aqui no Netflu, né? Vamos dar uma olhada, porque a gente tem intensivão do Ceará, tá? Olha só, segunda-feira, dia 27, hoje, né? Tem treino de manhã, né? Teve o treino aí de manhã, está tendo. A gente tem na terça-feira também de manhã treino. E na quarta a gente já tem Fluminense e Ceará. Então esse treino de terça-feira é o treino que vai definir o Fluminense, né? Que vai enfrentar o Ceará. Fluminense vindo de uma vitória, seria interessante emplacar outras vitórias, né, e ir melhorando o time, pensando na decisão lá na Copa do Brasil, que vai ser importante. Aí a gente tem quarta-feira o jogo, Fluminense e Ceará, quinta-feira treino, sexta-feira treino também, sábado viagem para Fortaleza e domingo, acredite, Fluminense e Ceará de novo, meu amigo. Olha só, gente, parece até ir de volta, né, mas olha só, é verdade. E por que nós estamos tendo aí dois Fluminenses e Ceará, né? Por quê, gente? Esse jogo daqui, que nós vamos atuar na quarta-feira, esse jogo é aquele que estava atrasado, da época que o Fluminense foi para o Mundial de Clubes, né? Então, assim, acabou que ficamos com 2 rodadas a menos. Então é isso. Caso o Fluminense vença... Olha que notícia boa. Caso o Fluminense vença o Ceará em casa, Fluminense entra no G6, tá? Fluminense entra no G6 aqui. Então, gente, interessantíssimo. É de suma importância ganhar esse jogo até pra gente finalmente entrar aqui no G6. G6 esse, né? Que a gente já tem a possibilidade da Libertadores. Lembrando que tem as competições Copa do Brasil e Libertadores, dependendo de quem for campeão, as vagas vão descendo, então a chance da gente ir para Libertadores aí, ela existe, tá bom, meus queridos? Mas para isso é importante o Fluminense entrar nesse G6 e se vencer agora o Ceará, a gente entra. Então, quarta-feira tem esse jogo super importante, Fluminense e Ceará no Maracanã. Você que pode, vá ao Maracanã apoiar o nosso Fluminense, que quem sabe agora a gente começa embalando, né? Porque depois do Ceará, a gente tem Ceará, claro, 2 jogos ali com o Ceará, depois a gente tem o Fluminense e Mirassol no Maracanã, a gente tem que dar uma pancada neles aqui no Maracanã, não tem jeito, né? A gente depois tem Fluminense e Cruzeiro lá no Mineirão, né? Jogo dificílimo. Depois tem Fla-Flu, senhoras e senhores, né? No dia 19 de novembro e no dia 23 de novembro, Fluminense e Palmeiras, né? Fluminense enfrentando os líderes do campeonato, né? E depois no Maraca a gente pega o São Paulo, né? Depois o Grêmio fora, Fluminense ainda tem o Bahia no Maracanã e acabou o Campeonato Brasileiro. Esses 2 jogos aqui são jogos da Copa do Brasil, tá? Então, assim, depois, galera, ó, tô falando de coração, tá? Eu tô até muitos minutos falando sobre isso, mas olha isso aqui. Depois do jogo contra o Mirassol, que é no Maracanã em casa, o Fluminense só vai ter pedreira contra os líderes do campeonato. O Fluminense decide o campeonato, né? Porque o Fluminense vai enfrentar o Cruzeiro, que é um dos líderes, vai enfrentar o Flamengo, que, se eu não me engano, é o líder quase isso, e depois a gente vai enfrentar o Palmeiras, que sempre é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, os 3 times que estão brigando, né, pelo título do Campeonato Brasileiro enfrentarão o Fluminense, um atrás do outro. Então, assim,
jogos dificílimos. Aí depois a gente tem Fluminense e São Paulo em casa, que é um jogo difícil também, mas é em casa. A gente vai sair para enfrentar o Grêmio, depois Fluminense e Bahia para terminar. Então, o Fluminense teria que, com certeza, ganhar o Ceará aqui, ganhar o Ceará lá, ganhar do Mirassol aqui, porque esses 3 jogos aqui vão ser pauleiros. Tá bom, meus queridos? Então, o mês de novembro aí vai ser um mês pesadão. Galera, falando um pouquinho sobre eleições, vamos lá. Eleição do Fluminense, né? Então, a gente está vivendo aí, né, esse momento muito importante do clube, e a gente tem aqui o GE trazendo uma matéria para poder explicar um pouquinho. Há 5 pré-candidatos, tá? E por que que falam ali pré-candidatos? Porque precisam de assinaturas, tá? Olha só, a gente tem o Ademar Arraes, Celso Barros, né? Que agora o Rolim saiu, agora é só o Celso Barros. O Luiz Monteagudo, né? Que era parte ali da diretoria do Mário, pulou fora, tricolor de coração, né? A gente tem Matheus Montenegro, que é o candidato do Mário, né? A gente tem também o Ricardo Mazella, né? Aí, ó, a tendência, no entanto, é que nem todos eles consigam entrar na disputa. Então, assim, por mais que existam esses nomes, pode surgir um nome aí, né? Dizem nos bastidores que pode acontecer de surgir um nome aí. Nem todos eles estão garantidos porque, para formar uma chapa e se tornar de fato um candidato, é preciso ter 200 assinaturas de sócios contribuintes ou proprietários do clube, né? Ademar e Matheus são os 2 candidatos que afirmam já possuir números suficientes para oficializar a candidatura. Então, assim, o Matheus Montenegro, não duvido, né? O atual o atual vice-presidente do Fluminense, né? É a situação do negócio. Então, eu acredito que ele com certeza tem. E o Ademar também garante que tem. Então, faltaria ali as 200 assinaturas para Celso Barros, para Luiz Monteagudo, mas dizem que o Luiz Monteagudo, assim, nos bastidores ali das eleições, ele tem um apoio forte em relação a essas possíveis fichas, né? Assinaturas. Dizem que o Luiz Monteagudo também conseguiria, e tem o Ricardo Mazella também, que aí eu já não sei como é que é a situação do Mazelão, tá? Então, assim, meus amigos, é isso. Vamos ver o que vai acontecer. A gente tem uma data limite para essas assinaturas, né? A gente tem a inscrição das chapas de dia 1º até o dia 15 de novembro. Então, calma. Os candidatos ainda, mesmo que conseguirão ali todas as assinaturas, nós vamos saber até o dia 15 de novembro. E relaxa, nós vamos trazer todos eles aqui, vamos trazer a proposta, né, de alguns aqui, para a gente trazer um pouquinho de luz para esse momento tão importante para o Fluminense, que é as eleições. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá, seguindo aqui. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que eu tô devendo o vídeo das joias de Xerém, tá? Eu sei que tô devendo. Eu estou levantando os números, tô fazendo um trabalho maneirinho, então tenham paciência. Porém, o Fluminense tem uma notícia muito boa, tá? O Fluminense assinou o primeiro contrato com o trio de seleção brasileira sub-17, tá? O Fluminense conseguiu esse... É muito bom, porque o Fluminense, depois que começou a perder alguns jogadores de graça, acabou acordando para a vida e vem se precavendo de forma inteligente, tá? Isso aqui, para mim, é uma excelente notícia, né? A diretoria aprendeu bem isso aí. E olha só, o Fluminense firmou compromisso com 3 promessas, tá? Das suas categorias de base. O lateral esquerdo, Richard Wendel, o volante Gabriel Justen e também o atacante Riquelme. Esse Riquelme, que é esse aqui da foto, esse menino, eu tenho acompanhado ele um tempinho já, e eu acompanho ele muito no Instagram dele, né, do próprio Riquelme. Um abração pro Riquelme aí. E eu vou te falar uma coisinha. Esse menino aí, como é que dizem aí? Como é que dizem aí? Tá puro não. Não, ele joga muita bola, gente. Eu não sei se é por causa do nome, né? Agora tem uma safra de Riquelmes, né, por aí, mas ele não deixa a desejar. É um jogador muito interessante, cara. Muito interessante dessa safra aqui. Claro, pô, a gente tem o Richard também que joga pra caramba. A gente tem o Gabriel também que joga muito, né? Eu só tô destacando aqui o Riquelme porque é um que eu acompanho muito nas suas redes sociais. E é um menino abusado, meu amigo. Ele vai pra cima mesmo, ele não tá nem aí pra nada. Ele é responsabilidade. É muito jogador, tá?
a gente sabe que é diferente, tá? Tanto é que os 3 estão ali na seleção sub-17, né? Na seleção brasileira sub-17, porque são talentos incríveis. Então o Fluminense fazendo isso, essa engenharia para que consiga firmar esses compromissos, né, já de fato profissional, né, é o que eu digo, né, Riquelme, o próprio Richard, a gente tem ali o Gabriel, eles já são jogadores que a gente sabe que vai dar jogador, não é aqueles jogadores que tu fica, será? Eles é igual o Wesley Nathan também, não tem dúvida, eles serão jogadores de futebol, então boa notícia, muito boa mesmo, a Fluminense conseguindo assinar aí esse primeiro contrato profissional com esse trio, porque os 3 jogam muito, e o Riquelmezinho, ele vai pra cima mesmo. O bichinho é invocado. Parabéns, Kelm. Tamo junto. Tá? Então, meus queridos, é isso. Muita coisa pra falar. É claro que o canal Hora do Flu surgindo mais novidades a gente vai trazer aqui pra você. E eu queria muito dizer uma coisa, tá? Bom demais ter você aqui comigo. Obrigado, tá? Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tô fazendo os levantamentos para trazer as joias, tá? Vou dar essa moral. Vou pedir até algumas ajudas aí, algumas páginas que acompanham, né? Fazer um collabzão aí. Vai ser bem legal. Até porque o torcedor merece conhecer as suas joias, tá? E é isso. Beijo no seu coração. Muito obrigado. Você chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante pro canal do Flu. Beijo, fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.